é realmente delicada e, em tese, ele estaria aí sendo julgado, portanto, foi julgado, portanto, por um órgão colegiado, o que complica por demais a sua situação. E a reversão, convenhamos, é possível, mas não é tarefa fácil, não é? Porque o prefeito Juca e os secretários foram condenados é, em decisões repetitivas, né? Basta dizer que neste processo foram 3 embargos de declaração opostos, né, para tentar mudar os efeitos da decisão, e todos eles foram rechaçados pelos desembargadores. Foram julgados improcedentes. E, inclusive, no penúltimo, recebendo aí uma multa, né? Na medida em que os desembargadores entenderam que havia, na verdade, uma intenção, uma manobra de protelar, né, de demorar com o processo para poder ver a possibilidade de que este acordo pudesse sair. E não saiu nem acordo, nem decisão que revertesse aquele acordo inicial, que acordo seria uma decisão dos desembargadores, que condenava o prefeito a ressarcimento ao erário, a suspensão dos direitos políticos por 5 anos, a também não contratar com o município por 5 anos. Não só ele, como os 2 secretários. Esta situação, senhores, é uma situação muito grave, não é? E ela é uma decisão relativa à primeira gestão do prefeito Juca, do período 2013 e 2016. Vocês lembram, aqui de Laranjeiras, de que o prefeito Juca colocou aí centenas de pessoas na administração pública sem observar aí os ditames do concurso público, sequer fez um processo seletivo. Quando a gente traz essa decisão, eu acho o prefeito Juca, Carlos Alberto, um cidadão corajoso demais. Ele estava sob um processo de improbidade administrativa, um processo sério, porque os contratos remontam um valor absurdo, né? Um valor de 6 milhões, quase 7 milhões de reais, e já na sua segunda administração, a despeito deste processo que tramitava na justiça, o prefeito Juca, ele firma novo contrato parecido, e agora muito mais grave, né, com o Instituto IPSE, que também é uma organização não social, e com muito maior lesividade, ao meu ver, né, ao município, se for observar os parâmetros estabelecidos nessa decisão. E por que isso? Porque o prefeito Juca, também aqui com o IPS, em nenhum momento ele realizou qualquer que seja o processo seletivo. Ao contrário, está botando aí gente pela janela, e a impressão que o pessoal tem é que com a candidatura do filho, essa coisa está se avolumando de um jeito que os contratados pela IPS que trabalham para o município estão sufocando, tomando a posição, os locais de trabalho daqueles que são efetivos. Basta olhar para os professores, por exemplo. Em sala de aula, nós temos quase 2 centenas de professores contratados pelo IPS e, pasmem, contratados com valores muito mais aviltados, abaixo do que recebe, né? E hoje é dia dos professores, coloquemos isso com bastante ênfase, do que recebe os professores efetivos, aviltando o trabalho desse pessoal. Porque professor, tanto faz se é efetivo, se é contratado, é sempre professor. Então, deveria o prefeito Juca, no mínimo, olhar a paridade, né, remuneratória de um para outro. Os professores contratados estão precarizados, recebendo muito mal em relação aos professores efetivos, tomando a posição, muitas vezes, dos professores efetivos, e mais, sequer tem direito ao cumprimento da legislação trabalhista, na medida em que eu tive a observância, né, o cuidado de olhar um contra-cheque de um desses trabalhadores. Para vocês terem uma ideia, as obrigações sociais estão sendo pagas como se o professor, o trabalhador, fosse um autônomo,
quando a gente sabe que não é enganando. E por que que esse pessoal se submete a isso? Porque precisa levar o alimento para a sua casa, né? Sabe que está sendo passado para trás, que está sendo usado, mas mesmo assim se submete a este tipo de situação. Então nós temos agora, na gestão, na segunda e na terceira gestão do prefeito Juca, não uma repetição do que aconteceu nesse processo, mas uma potencialização, porque os valores são significativamente maiores. Nós estamos tratando aqui de mais de 10 milhões de reais por ano, né? Sem concurso público, sem qualquer processo seletivo para os trabalhadores, ou seja, é colocado sendo apontado por este e por aquele. Isso todo mundo sabe em Laranjeira. E aí a qualidade do trabalho é realmente colocada em xeque. É que nós temos aí, nesses contratos efetivados pela IPES, do ponto de vista da área de educação, profissionais excelentes, contratados e estão trabalhando, mas recebendo muito mal. Se você for olhar, por exemplo, para o setor de transporte do município, muitos efetivos estão lá no banco. E esses contratados, alguns dos quais sequer têm uma experiência, não é, de condução de veículo, do trato com o povo, né? Porque muitas vezes o carro lida aí com pessoas que são do conselho, pessoas que são da área da educação, alunos, enfim, e sequer existe um processo de seleção para olhar a qualidade, né, desta turma. Ao mesmo tempo, estes que estão efetivamente trabalhando estão recebendo, como eu disse, de forma precarizada. Então, se a gente teve uma condenação num processo lá da primeira gestão do prefeito Juca, é de se esperar que em ele, continuando utilizando das mesmas práticas e ainda assim potencializando essas mesmas práticas, boa coisa não surgirá para o prefeito Juca. Eu espero que as coisas sejam resolvidas. E a gente está vivendo, Carlos Alberto, um momento, por exemplo, na área da educação, muito delicado. O Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, recentemente, comunicou aos municípios sergipanos que deveriam exonerar aqueles servidores, né, que estão aí aposentados pós-emenda 103 de 2019, ou seja, após a 13, né, de novembro de 2019, ou ainda aqueles que se aposentarem e são concursados, ainda que tenham se aposentado antes, mas que permanecem no quadro, porque não há possibilidade de continuidade desses servidores efetivos com a comugação de aposentadoria, de proventos e também de vencimentos do trabalho que realiza durante o dia. Então, a recomendação do Tribunal de Contas é de que se coloque para fora, mas que o município faça aí as tramitações, os preparativos para a realização de um concurso público, exatamente dizendo aos gestores do Estado de que, olha, vão surgir essas vagas, mas essas vagas, estes cargos, devem ser supridos por pessoas que se submeteram ao certame. E o que a gente percebe é um silêncio mortal das administrações, inclusive da administração do município de Laranjeiras, perpetuando esta contratação via IPSE, instituto, não é? Um instituto que tem aí enfrentado o judiciário sergipano em diversas comarcas deste estado. Então, prefeito, eu reputo um cidadão corajoso, porque sabia, e aliás, ele tem conhecimento técnico, não é? Ele, além de lidar com uma empresa que presta serviço de contabilidade pública há anos para vários municípios sergipanos, ele também é advogado, ele se gaba nas redes sociais, e ou ele encara isso como um descaso que ele tem total pelo judiciário sergipano, né, se sentindo aí, como diz o
o Fausto Leite, o todo-poderoso do município, que a justiça não se faz, não há Ministério Público que olhe para isso, não tem sindicato, né, que olhe para essas situações, que, aliás, merece também uma atenção, né? O sindicato Sintese aqui de Laranjeira, com 180 professores contratados de forma precarizada, fica silente, né? E a gente estranha esse silêncio do sindicato, que foi tão altivo em determinados momentos da nossa história recente administrativa aqui do município de Laranjeira. Então, a gente precisa olhar isso não como uma comemoração, mas ao contrário, né, com a preocupação de que os nossos gestores ajam de forma prospectiva para melhorar a vida da cidade, do cidadão, a vida do laranjeirense. Mas se há um disfarce de que há uma melhoria em função de digamos assim, rompimento do arcabouço legal, como é o caso, que me parece, o tiro sai muitas vezes, como disse Fausto Leite, pela culatra. Então, é possível uma melhoria, é possível revisitar, né, e de certa forma, até o Superior Tribunal de Justiça decidir por cancelar essa condenação, é possível. Mas até lá, muita história ainda vai rolar, Carlos Alberto. Ô, Franco, eu quero voltar ao assunto aí do professor, no caso, né? Hoje, dia 15, né, de outubro, dia do professor, da qual eu já felicito até você mesmo como professor, né, dar meus parabéns, e a todos os professores. Só que, pelo que eu entendi nessa questão do índice, né, aqui em Laranjeiras, nessa contratação de professores, a remuneração que os professores tiveram, né, através do IPS, eu acredito que esse dia dos professores não está sendo tão comemorado por eles, porque está havendo aí uma diferença, né, salarial do professor ativo, professor público, com o professor contratado pela IPS, né? Então, a diferença, Carlos Alberto, é gritante. É gritante, né? E os professores contratados trabalham tanto ou até mais do que muitos professores efetivos, mas ainda assim recebem 2, 3 vezes menos do que aqueles professores tem efetivos muito que comemorar, né? E não tem seus direitos sociais respeitados. É fato que os administradores municipais, de certa forma, eles se ressentem um pouco da realização de concurso, porque o concurso abre, escancara as portas para muitos outros trabalhadores que não são necessariamente dos seus municípios. Mas o vigor da lei é que nos impõe a trabalhar dessa forma. Quando o legislador colocou como porta de entrada para o serviço público, para o cargo efetivo, a submissão a um concurso público, quis o legislador dizer que devem ser selecionados aqueles mais preparados. Aqueles mais preparados, na visão do legislador, que construiu, né, do legislador ordinário, que fez a nossa Constituição, que estabeleceu isso lá no artigo 37 da nossa Constituição Federal, ele quis dizer o seguinte: as oportunidades devem ser dadas a todos, indistintamente, e aqueles que melhorem se saírem nas provas de títulos e de questões a serem resolvidas, devem ser os escolhidos, porque é assim que deve ser procedido em todo e qualquer município. Claro que existem as contratações temporárias, casos emergenciais, é sempre possível isso. Vamos lembrar, mais da metade dos trabalhadores na área de educação nos estados brasileiros estão aí na condição de irregular. Isso não é uma situação só do município de Laranjeira, é uma situação que campeia aí pelo Brasil todo. Entretanto, no caso de Laranjeira, nós temos esta particularidade de que o prefeito foi condenado em segundo grau
por exatamente agir sem a promoção de um teste, pelo menos um teste seletivo, né, simplificado. Não houve. O que há é uma indicação pura e simples de que você vai trabalhar, você não vai trabalhar, e aí, neste sentido, a nossa preocupação exatamente nessa linha. Franco, voltando também a outro assunto que já foi falado até por você, a respeito dessa questão do TJ, né, manter a condenação do prefeito aqui em Laranjeiras, no caso dele ter essa oportunidade de recorrer lá no... E tem. Né, mas suponhamos que lá recuse, nível no superior recuse. O que aconteceria, no seu ver, na sua opinião, o que aconteceria depois disso? Ele tem 3 condenações aí, não é? A questão do ressarcimento, então iria para a liquidação do valor, o acertamento de quanto será devolvido aos cofres públicos, não poderia realmente se contratar com o município, firmar contrato de ser um servidor público naquele período de 5 anos, né? Estabelecer um contrato de prestação de serviço, também não poderia participar de pleito eleitoral. Há quem coloque de que ele, neste momento, assim como o Fausto já colocou, estaria inelegível porque houve uma condenação em turmas coletivas, né, por um colegiado no 2º grau. E aí a lei da ficha limpa estaria sendo aplicável neste caso, já a partir deste momento. Daí porque muitos acreditam de que em ele, já prevendo esta situação, coloca o filho para ser candidato a deputado. Isso é uma discussão muito grande. O fato é que as consequências serão grandes e severas para os administradores que estão submetidos a esta situação.